Olá a todos, aqui é a Ana e hoje nós vamos ter mais um resumo de entrevista. Dessa vez é o Tim Ferriss que está sendo entrevistado pelo Yaro Starak. Para quem não conhece essas duas figuras, os dois têm um ponto em comum. Os dois são defensores da ideia de que as pessoas devem trabalhar o mínimo possível e organizar o seu trabalho de uma maneira inteligente, de forma que ele renda o suficiente para proporcionar uma vida confortável. Uma coisa interessante é que, apesar deles terem essa filosofia geral em comum, a noção que o Tim Ferriss tem de uma vida extraordinária é completamente diferente da noção que o Yaro tem. Porque o Tim Ferriss é um aventureiro, ele sai pelo mundo fazendo coisas as mais variadas, do tipo aprender a dançar tango, aprender a jogar esportes diferentes, fazendo pontas em programas de televisão. Então ele é o tipo aventureiro. Isso para ele é ter uma vida extraordinária. E o Yaro, ao contrário, é um tipo meio zen, assim. Ele é mais tranquilão, ele gosta de estar na casinha dele, fazendo as coisas dele. Ele é um cara mais tranquilo, mais zen. Mas enfim, vamos nos focar no entrevistado, que é o Tim Ferriss. Para quem não conhece, ele é o autor de um livro chamado Trabalhe 4 Horas por Semana. Ele é americano, então, na verdade, esse livro é traduzido do inglês. Fez um sucesso estrondoso na época que foi lançado. E o mote desse livro é justamente esse: trabalhe menos e tenha uma vida extraordinária. Ele também é professor convidado da Universidade de Princeton, ensinando empreendedorismo de alta tecnologia. Então, esse é mais ou menos o background dessa pessoa, cuja entrevista a gente vai dar uma resumida agora. A ideia-chave por trás desse sistema que o Tim Ferriss propõe é que você deveria terceirizar ao máximo a sua vida, o dia a dia do seu trabalho, usando de meios digitais. É assim que você vai conseguir trabalhar menos e mesmo assim ganhar o suficiente para ter uma vida extraordinária. Eu vou inverter um pouquinho a ordem de como as coisas aconteceram na entrevista para contar um pouco da história do Tim Ferriss. O Tim Ferriss é um cara que vem de uma família de baixa renda e que começou a trabalhar aos 14 anos de idade. Quando ele tinha 15 anos, ele conheceu um cara chamado Dan Kennedy. Para quem não conhece, o Dan Kennedy é um mega empresário do marketing nos Estados Unidos. E ele conheceu o conceito de separar a renda do tempo, que só assim você consegue ganhar mais do que você ganharia como empregado de alguém. Um exemplo que ele dá é o seguinte: ele trabalhava na própria Universidade de Princeton, numa biblioteca, e ele ganhava $8 por hora. E disse que a vida dele era um horror, que não era um lugar agradável de se trabalhar, etc, etc. Aí ele resolveu, a partir dessas ideias do Dan Kennedy, montar um seminário. Então ele pesquisou em livros, em revistas, ele fez entrevistas com algumas pessoas para montar um seminário sobre técnicas de aprendizagem acelerada. E ele cobrou $50 por pessoa e conseguiu fazer $1.500 em 3 horas de trabalho do seminário dele, né? É claro que não são 3 horas de trabalho, porque ele teve todo esse trabalho de pesquisa aqui. Mas, obviamente, ele ficou muito satisfeito de ganhar $1.500 assim, em 3 horas de seminário. Ele sentiu que a coisa era por aí, só que tinha um pequeno problema. O seminário, ele não escala. Ou seja, você tem que estar lá toda vez que vai dar um seminário. Você pode até ganhar, bem, $1.500 por 3 horas de seminário, é $500 por hora. É um bom rendimento. Mas não escala. Toda vez que você precisar ganhar mais $1.500, você vai ter que continuar dando seminários. Então ele resolveu, a partir desse seminário, criar um produto. E aí começou a história dele como empreendedor digital. O Tim faz uma observação interessante sobre a questão da busca da riqueza. Ele comenta que, na verdade, quando as pessoas estão buscando ficarem ricas ou ganharem muito dinheiro, o que elas estão buscando, no fundo, é um estilo de vida percebido daquelas pessoas que têm muito dinheiro. Né? Não é o dinheiro em si no banco, é o que elas percebem como o valor que aquele dinheiro vai trazer para a vida delas. Isso tem muito a ver com a liberdade de você fazer o que quer, de você comprar o que quer.
Essa ideia de que, na verdade, a busca por riqueza é a busca por um estilo de vida é a mola mestra do trabalho 4 horas por semana. Porque mais tarde a gente vai ver o que ele diz aqui. Se você fizer a conta, botar na ponta do lápis, o que você realmente quer fazer esse ano, por exemplo, você vai descobrir que você precisa de muito menos dinheiro do que você imagina. Então, dá para você trabalhar menos e ir atrás daquilo que você quer realmente, que é liberdade de viajar para não sei para onde, liberdade de comprar um determinado bem. Então, a gente vai explorar isso mais um pouquinho daqui a pouco. Então, vamos falar sobre algumas ideias que o Tim Ferriss defende no livro dele. A primeira delas tem a relação com o gerenciamento do tempo. Tá? E ele contrasta duas possibilidades: eliminação versus organização. O que ele diz é o seguinte: organização não escala. Ou seja, o dia de todo mundo tem 24 horas e tem um limite bastante restrito para o tanto de coisa que você pode colocar no seu dia de 24 horas. Então, a eliminação é uma estratégia muito mais eficaz e que te dá muito mais tempo livre ou para fazer outras coisas. Mas como que você vai fazer essa eliminação de coisas da sua vida? Aí ele apela para a regra de Pareto, que é uma regra que diz o seguinte: 20% das coisas que você faz dão origem a 80% daquilo que você ganha. Qual é a ideia dele? É que você descubra quais são os 20% das coisas que você faz que são mais produtivas e foque aqui, nesses 20%. E aí você tem aqui 80% de coisas para eliminar. Tá? Claro que não é tão fácil assim, né? As pessoas são muito apegadas a fazer um monte de coisinhas que às vezes não são nem tão importantes assim. Tá? Mas a ideia é essa: descubra quais das coisas que você faz que são mais rentáveis para você, de qualquer ponto de vista, e tente eliminar as outras coisas que não fazem parte desses 20%. Tá? Então essa é a primeira ideia, relação de eliminação versus organização. Quando possível, elimine. Uma outra ideia que ele comenta, que eu já comentei aqui na questão da busca da riqueza, é que você deve definir uma renda-alvo. O que é uma renda-alvo? É aquela renda que você precisa ter para ter um estilo de vida desejado, para atingir o estilo de vida desejado. Então, o que ele sugere é basicamente: faça uma lista das coisas que você quer fazer esse ano e veja quanto cada uma dessas coisas custa e some tudo e divida por 12. Isso vai ser a renda mensal média que você vai precisar para fazer todas as coisas que você gostaria de fazer esse ano. E ele diz que, em geral, esse valor é menor do que a pessoa imagina. Tá? Em geral, a não ser que a pessoa seja muito extravagante, tenha muito desejos extravagantes. Mas o tempo é limitado também, até para fazer extravagância. Definida essa sua renda-alvo, é por ela que você vai trabalhar. Você vai ter um objetivo bem definido. Por que isso aqui é legal? Porque você não fica naquela roda viva de trabalhar para ganhar mais e mais e mais e mais e mais, sem nem saber o que você vai fazer com o dinheiro. Você tem um porquê que você quer atingir esta renda. Porque você quer fazer essa coisa, essa coisa, essa coisa, essa coisa, essa coisa. Claro que eu, pessoalmente, sugeriria que entre essas coisas aqui estivesse, por exemplo, um investimento para o futuro, coisas desse tipo. Mas, enfim, tudo cabe aqui. E aí você consegue fazer uma conta realista do quanto você precisa ter por mês para chegar aonde você quer. E, em geral, não é tanto quanto você imagina. E a terceira ideia aqui é que você vai criar sistemas automatizados que vão gerar essa renda-alvo para você e vão liberar tempo para que você possa desfrutar daquelas coisas que você definiu como importantes no seu estilo de vida. Ele comenta que existe um espectro de possibilidades aqui entre o cara que é somente empregado de alguém, de uma empresa, e o cara que é um empreendedor puro, ou seja, que vive só dos seus empreendimentos. E a ideia dele é que você vá, aos poucos, caminhando nessa linha de possibilidades aqui, até que você se torne um empreendedor puro, de preferência com sistemas bastante automatizados. Tá? Então, como é que você começa? Né? Uma grande questão é: tudo bem, eu quero me livrar desse emprego horroroso que eu tenho hoje, que me toma o dia inteiro, me cansa e não me paga o suficiente. Como que começa? Né? Essa é uma pergunta que o Yaro faz para ele a uma certa altura. Então, ele sugere que você negocie
com seu patrão um dia livre na semana, por exemplo, mostrando serviço. Você mostra serviço, faz alguma coisa em casa e tal, mostra serviço e fala, olha, eu trabalho melhor em casa, porque lá me distraio menos e tal, e tenta conseguir um dia livre. Nesse dia livre você vai fazer lá o seu trabalho que você deveria fazer, e como você está muito menos distraído pelas coisas do escritório, da empresa, você ainda vai sobrar mais um tempinho para você fazer as suas próprias coisas, né, os seus empreendimentos. Claro, outra possibilidade é você, no início, usar noites, finais de semana e tal. Afinal de contas, você tem um objetivo concreto na sua frente, que é se tornar um empreendedor. Só que, se você depende do seu salário, você não pode simplesmente dar um salto no escuro, né? Tem que se preparar para isso. Ele comenta que a maioria dos empregados subestimam a capacidade de alavancagem que tem junto aos seus empregadores. Por quê? Porque trocar um empregado já treinado, já ambientado na empresa, é uma coisa muito cara. Mesmo que esse empregado seja um empregado que não seja de alto escalão e tal, em geral é caro trocar um empregado. Então, geralmente, quando você tenta negociar, alguma coisa você consegue. E no meio da entrevista, meio que de brincadeira e meio sério, ele fala, bom, se você não conseguir nada, então, olha, eliminar é ainda a melhor opção. Chuta o balde e vai fazer as tuas coisas. Claro que não é bem assim, né? Você precisa ter condições de sobreviver por algum tempo com um empreendimento que não dá lucro. Mas o que ele diz é assim, para você perder esse medo que geralmente as pessoas têm de cair no empreendedorismo de cara, assim, é você imaginar o pior cenário possível. Você imagina o pior cenário possível. O que pode acontecer de pior se eu tirar uma semana para desestressar? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vou perder meu emprego, vou deixar de pagar o aluguel e vou ser despejado, aí eu vou ter que ir para casa do meu pai e tal. Mas, na hora que você faz isso, você vai ver que o cenário não é tão negro assim. E mais, você deve pensar também, o que eu preciso fazer para voltar à situação que eu estou hoje? Que não é a ideal, mas que também é uma situação na qual eu estou vivendo, que é confortável o suficiente para eu estar vivendo hoje. E ele também fala o seguinte, você vai chegar à conclusão que você não precisa fazer tanta força para voltar à situação anterior, caso tudo dê errado. E isso te dá um certo alívio para você começar a caminhar na direção do empreendedorismo. Outra coisa interessante que ele comenta é o seguinte, por que tem muito empreendedor que no final das contas acaba tão ou mais sobrecarregado do que quando trabalhava como empregado? Ele diz o seguinte, que essas pessoas em geral elas têm uma habilidade específica. E não são pessoas de negócios, mas elas acabam tendo que ser gerentes do negócio delas. E isso é que sobrecarrega, né? E aí ele sugere o seguinte, foque em usar o seu tempo na habilidade específica que você tem e terceirize o resto, terceirize a parte gerencial do negócio. Obviamente você tem que chegar a uma certa maturidade, a um certo patamar de renda com o seu negócio para conseguir começar a terceirizar. Ou você já tem um dinheiro inicial para investir, alguma coisa assim. Mas a ideia geral que você deve perseguir sempre é gastar o máximo de tempo possível naquilo em que você é bom e terceirizar o máximo possível aquilo que outras pessoas podem fazer por você. É aí que entra a questão da liberação, né? E da automação, que tem a ver não só com o sistema, mas também com você deixar por conta de outras pessoas. E com isso você vai liberando tempo e vai fazendo só aquilo que você gosta mesmo de fazer. E aí você vai ser aquele empreendedor 4 horas por semana. Não precisa ser 4 horas por semana. 4 horas por semana é um tanto radical, mas se você resolver trabalhar 20 horas por semana, por exemplo, dá para fazer? Dá, depende do estilo de vida que você quer levar, depende da quantidade de dinheiro que você quer juntar na vida. Mas enfim, essa é a ideia que ele defende, que você pode trabalhar bem menos e ainda assim conseguir um estilo de vida bastante confortável, bastante interessante. Se você terceirizar tudo aquilo que não te interessa fazer e focar naquilo em que você é muito bom. Uma outra coisa interessante aqui é que o próprio Tim Ferriss passou por todos esses estágios aqui. Pelo estágio de empregado,
que para ele é o pior possível, né? Que você não tem liberdade para nada, você tem hora, você faz o que te mandam e coisas desse tipo. Foi passando gradativamente para o estágio de empreendedor e se tornou um empreendedor puro e se tornou um empreendedor sobrecarregado. Ele conta, a uma certa altura da entrevista, que a coisa assim explodiu na cabeça dele quando ele terminou o terceiro relacionamento super legal, porque ele só se dedicava ao trabalho. E aí ele disse que não estava dando mais e que ele precisava tirar umas 2 semanas de férias e aí só que ele estava com medo de sair, como é que a empresa ia andar, e aí ele fez aquela coisa de imaginar o pior cenário, de imaginar o que ele precisaria fazer para voltar ao que ele já tinha, e ele viu que as coisas não seriam tão ruins assim e resolveu tirar os tais 15 dias de férias. E a partir desses 15 dias de férias ele foi reformulando a vida dele com base nesses princípios aqui, de terceirizar ao máximo, né, das coisas que ele não queria fazer, ver quanto efetivamente ele precisava para ter a vida que ele queria, ao invés daquela vida estressante que ele levava, e focar o teu trabalho, o teu esforço naquilo que você realmente tem habilidade, naquilo que você realmente gosta de fazer. Isso é mais ou menos essa história da regra de Pareto que a gente falou aqui, né? 20% do que você faz é o que vai te dar 80% da tua renda. Então, é nisso que você tem que focar. Então, a ideia, em geral, é essa, né? É ser realista quanto ao que você realmente quer. Não é só dinheiro no banco. O que você quer, na verdade, é uma vida boa, né? Geralmente é isso que as pessoas querem. Uma vez que você tem clareza disso, vá atrás, buscando se tornar um empreendedor de sistemas que sejam automatizados por meios digitais, tá? E se liberando de tarefas que estão fora do teu foco de habilidade mais específico. Com isso, você vai aos poucos construindo uma vida em que você trabalha menos e vive melhor. Vive uma vida, segundo ele, uma vida extraordinária. A vida dele é meio maluca mesmo. Se você for ler o livro, você vai ver que ele faz um monte de coisas malucas. Mas o Yarrow, por exemplo, ele também, na minha opinião, tem uma vida extraordinária, mas um estilo muito mais zen do que o Tim Ferriss. Então, essa definição de vida extraordinária depende de cada um. Mas é importante que você defina o que é que você quer por trás dessa busca de riqueza. E aí, em cima disso, você tem a motivação para ir aplicando essas ideias e conseguindo, aos poucos, ter o estilo de vida que você deseja. Então, são essas as ideias passadas pelo Tim na entrevista. Eu já li esse livro há muitos anos, então eu não lembro muitas coisas. Algumas eu lembrei conforme ele ia falando. Mas eu acho que o básico do livro está aqui e tem umas ideias bem interessantes para se pensar, né? Principalmente essa questão do que está por trás dessa nossa busca alucinada de riqueza. Bom, espero que vocês tenham gostado desse resumo dessa entrevista. Muito obrigado por ter assistido. Se vocês repararem, eu estou tentando mesclar coisas sobre empreendedorismo e coisas sobre educação. E aceito sugestões. Se você tiver uma entrevista na internet em inglês que você gostaria de ver resumida aqui, deixa um comentário. Olha, eu vi essa entrevista aqui, eu acho que ela pode ser interessante. Será que você poderia fazer um resumo em português pra gente? Tal. Eu vou gostar muito de ouvir sugestões de vocês. Então, mais uma vez, obrigado por ter assistido. Eu fico por aqui e até a próxima.